Vamos então falar sobre outro assunto pesado, porque, enfim, a gente tá respondendo bastante comentário, eu comentei aqui com o pessoal no começo, a gente tá respondendo bastante comentários sobre ele no TikTok, e eu acho que é um assunto que a gente já tratou algumas outras vezes, mas eu acho importante a gente voltar a falar, tá? Eu não vou ter só uma tela pra usar nele aqui, vai ter que ser sem tela, ou vamos usar esse aqui? A ciência parou de acreditar no vício do quê? Vamos pegar essa aqui, vamos ter essa aqui, que essa aqui é da BBC, é boa. Eu só tive que cortar as imagens, porque as imagens estão meio picantes, alguns deles. Tá. Então, vamos falar de patifaria, porque eu não posso falar a palavra. A palavra que começa com P É, patifaria. e termina com fia. Isso. Pofia. Pofia. A patifaria é ruim pra você? Ela faz mal? Ela vicia, afinal? O que a ciência fala sobre isso? A gente pode falar isso a gente fez a piada em relação à Ingrid, muita gente ficou... Como assim? Vocês estão defendendo? A gente disse, tem coisa mais nojenta do que defender patifaria? Daí, tipo, sim. Sim, tem muita coisa mais nojenta que Tem isso. muita coisa mais nojenta que isso, olha, muita. Porque a gente, assim, ó, uma coisa que a gente precisa, primeiramente, tá? É diferenciar patifaria de indústria da patifaria, tá? A indústria é um problema, tá? A indústria é um problema gravíssimo, assim, porque nós podemos falar de inúmeros problemas que eles têm. Não há direitos para as pessoas que estão fazendo os filmes. Muitas vezes as pessoas são maltratadas, porque justamente elas não têm nenhum tipo de direito. Essas pessoas são mal vistas na sociedade, porque tem muito preconceito com profissionais dessa indústria, o que não deveria haver. E não há mobilização pelos direitos dessas pessoas também. Não. Então, Porque as pessoas acham imoral tu querer que um trabalhador tenha direitos. Isso. Por quê? Porque sexo é imoral. Por quê? Porque religiosidade. Porque Moral a Bíblia religiosa. me disse, porque a religião me disse, Isso. porque meu pastor me disse, porque o padre me disse, porque não sei quem me disse. Então, assim, existe um problema muito grave, inclusive do maltrato de mulher, do maltrato até de atores gays, que é muito pouco falado, tá? Os atores gays sofrem muito com violência. Mais do que muitas vezes do que as mulheres, assim. Existe e não se fala muito disso, porque é um tabu de se falar dessa situação. Mas tudo bem, a indústria é uma coisa, tá? O consumo, aí é que a gente vai entrar. É que a gente vai entrar. Porque assim, pra começo de conversa, tá? Toda vez que vocês virem um estudo dizendo que a patifaria transforma seu cérebro num mingau de aveia, tá? Não acreditem em estudos jogados ao vento sem vocês verificarem onde foi feito. Estudos disseram. Estudos disseram, um cientista falou. Aí tu vai ver quem é que foi lá e publicou esse estudo. E quando tu vai ver quem é que foi que publicou, é uma ONG religiosa. É uma ONG que estimula homens a pararem de se libertarem do perigo da masturbação, por exemplo, tá? Do papeamento. Do papeamento, tá? É uma ONG que, tipo, sempre quando tu chegar na raiz, tu vai ver que são organizações religiosas conservadoras que tentam vender essa história, sabe? Eles tentam vender essa ideia de que é errado para que homens parem de fazer papeamento, parem de se conhecer, de se auto-amar. Tanto é que 30% dos consumidores de patifaria no mundo... F-Life no TikTok. 30% dos consumidores são mulheres. E por que ninguém fala da mulher e da sua relação com o amor próprio, com o papeamento? Porque F-se a vida sexual da mulher. Óbvio. E por que... Quem se importa com a vida sexual da mulher? Ninguém. Ninguém. Porque é justamente quem faz esse terrorismo é a igreja com os homens. Os conservadores fazem isso com eles mesmos, tá? E a maior parte é porque é um grupo de incel, tá? É um monte de gente que quer odiar a mulher e quer um motivo pra odiar a mulher, sabe? E, tipo, tu não consumir, vamos dizer assim, tu criar... Ele ajuda a motivar esse remorso contra o corpo feminino, sabe? Essa parada de utilizar, da patifaria. Mas então vamos lá, o que a ciência diz sobre isso, tá? Isso aqui é um Science Focus, tá?
vamos dizer assim, não é uma experiência, mas Não, entendeu? Uma experiência realizada pela doutora Valerie Woon, do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Cambridge. Descobriu que pessoas com comportamento sexual compulsivo apresentam diferentes padrões de atividade cerebral quando visualizam imagens eróticas em comparação com pessoas de controle saudável. De controle saudável. Estes são padrões semelhantes aos observados no abuso de drogas. Então, pode estar nos prejudicando? Usaram imagens de ressonância magnética para investigar profundamente a anatomia do cérebro e descobriram que havia maior atividade de 3 regiões distintas do cérebro. Essas são implicadas como sendo mais ativos em pessoas com problemas de substância quando são mostrados sinais ligados à sua droga de escolha. O corpo estriado ventral, é uma coisa meio aqui que... meio técnica demais. Durante as manchetes obscenas dos jornais gritaram: o vício em pornografia bagunçou minha vida, exames cerebrais revelam vício em pornografia. E a pesquisa não é a primeira a encontrar diferenças no cérebro de pessoas com hábitos pornográficos acima da média. Muitos estudos sugeriram diferenças mensuráveis no cérebro de pessoas que assistem muito, sugerindo impactos viciantes e possivelmente prejudiciais. Tá citando alguns artigos que falam sobre isso, né? Esses artigos que você está citando. Até sugeriram que a pornografia poderia sequestrar o cérebro e alterar sua função. No entanto, notaram que essas diferenças podem ser características pré-existentes no cérebro, que predispõem algumas pessoas a acharem que ver, e nós vamos ver uma coisa muito importante em seguida, tá? Passaram a achar que ver patifaria é mais gratificante do que a pessoa média. No entanto, os resultados levantam algumas questões importantes. Ela muda teu cérebro e ela é viciante? Ou seja, gente, o que eles notaram é não que a patifaria leva a coisa X, é que uma coisa X levou a patifaria. Entendeu? Ao vício em patifaria. Exatamente. É viciante? Vamos falar se é viciante. É viciante, sim. Não é. Não. Aí que tá, não é? Tá, então lê, é viciante. Eu tô lendo. Ainda não existem critérios diagnósticos oficialmente reconhecidos para vício em patifaria. As tentativas de incluir o transtorno de hipersexualidade no Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, o DSM, que é, vamos dizer assim, nos Estados Unidos eles têm esse manual, que é feito pela Associação Americana de Psiquiatria, e ele diz quais são as doenças. E patifaria não está listado entre essas doenças, tá? Vício em patifaria não está... Que é o transtorno de hipersexualidade. Isso, não está listado nisso aí. Não tiveram sucesso devido à falta de evidências claras e consistentes. O vício não se parece com outros vícios, pontos final, diz a doutora Nicola Prause, uma neurocientista que trabalhou anteriormente na UCLA. Eu tenho um vídeo dela separado ali. Que é a Universidade de Los Angeles, tá? De acordo com Prause, os chamados vícios de patifaria são semelhantes a outros vícios como jogos de azar e drogas na medida em que ativam circuitos de recompensa, mas não se parecem com eles em outros aspectos importantes. Por um lado, as pessoas com uso problemático de patifaria relatam que têm falta de controle, mas, quando testadas, parece não ser o caso. Ou seja, elas acham que elas têm uma falta de controle. Elas acham que elas são viciadas. Elas acham que elas são viciadas. Por quê? Vamos descobrir em seguida. Tornam-se mais sensíveis aos sinais do seu vício e sua pesquisa indica que a patifaria diminui a sensibilidade. Normal. Entretanto, diz que há boas evidências que o consumo excessivo pode levar à habituação, o desejo por novos estímulos. Isso significa que os espectadores regulares desejam cenas mais pesadas enquanto mais assistem. Essa é uma tendência que muitos homens relataram de forma anedótica e para a qual procuraram tratamento. E isso é uma coisa normal dentro do sexo, não só no consumo de patifaria, mas também quando tu vai papear, quando tu vai fazer o ato. Entende? Muito do mesmo causa de sensibilidade e tu precisa de fazer outras coisas pra mudar isso. E aí, isso é uma questão assim, ó, que a gente tem que levar em consideração também que tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Tudo. Mas... água, como alguém disse nos comentários, água em excesso faz mal. Mas aí tu tem que levar em consideração uma coisa, que por exemplo assim, tu vai lá e consome durante 20 anos cigarro. Todo dia tu fuma 2 carteiras de cigarro, que nem louco assim. Não sei se 2 carteiras de cigarro é muito. Não sei, todo dia? Todo dia. É 2 carteiras por dia. Será que é muito? Eu não sei, quem fuma aqui me fala. Mas vamos supor, tá? Pra mim é muito. Tu fuma 2 carteiras de cigarro por dia durante 20 anos. Tu para um dia assim, ó, eu não vou mais fumar. 2 dias depois, tu vai estar tendo um AVC e morrer. Sabe? Tipo, tu vai ter uma síndrome de abstinência que tu vai ter um treco. Teu corpo não vai entender. Tu vai fazer isso com bebida alcoólica? Mesma coisa. Não foi por isso que a Amy Winehouse morreu? Não sei. Porque ela simplesmente parou de beber e aí ela teve um treco? Pode ser. Se eu não me engano, foi por causa disso. Mas se tu parar de consumir patifaria,
Não vai acontecer nada disso. Mesmo que tu consuma todos os dias durante 20 anos, quando tu parar, tu parou. Meu Deus, Nunes, tu fumava 10, 12 maços por dia? Não, 10 a 12 Não. cigarros, né? Não, o Misa tá falando 2 maços de cigarro por dia. Meu Deus, o cara tinha um pacote de cigarro assim, ó. Cigarros. Tá. Ah, tá. Porque um maço não é 10? O não maço sei eu acho quanto que... tem um eu maço. não sei quanto tem. Eu nunca fumei. Também não. Mas aí que tá, a gente pega e tu não pode dizer que é um vício igual a bebida e a droga e ao álcool e qualquer outra coisa, porque o efeito não vai ser o mesmo quando tu parar. Quando tu parar de consumir patifaria, tu parou de consumir patifaria e era isso, tá ligado? Aham. Tu vai ficar com vontade depois, mas tipo... Mas não vai te fazer um mal físico como Não. um vício em alguma outra droga faria. Não, a gente é casado, JP. Tá, mas então, enfim, continuando aqui. Para algumas pessoas isso se transformou em assistir a formas mais hardcore, né? Então há consenso, no entanto, que muito mais trabalho precisa ser feito e não sabemos muito sobre essa doença, mas não há dúvida de que muitas pessoas sofrem. Há muita vergonha, então muita gente não procura ajuda. Por quê? Porque é um tabu. Quanto mais reconhecemos isso como uma doença, mais podemos diminuir a vergonha que rodeia. Eu discordo com isso, sabe? Eu acho que quanto mais a gente normalizar o consumo de patifaria, esse é o problema. Não colocar o vício em patifaria num livro sobre vícios, sobre problemas mentais. Não, vai ficar mais claro depois quando a gente lê aquele outro artigo da Psychology Today, que eu achei muito bom aquele artigo ali. Aquele artigo ali foi fundamental. Aqui tá falando sobre um estudo na década de 70, que foi mais ou menos a mesma coisa, assim. Mas será que assistir pode realmente ser benéfico para certas pessoas? Prause pensa que sim. Há muitos argumentos a serem defendidos tanto para o benefício quanto para os danos. Ela pode apresentar aos espectadores novas atividades que podem apimentar as coisas no quarto, e como a gente falou no vídeo aquela vez, existem boas evidências de mimetismo, por isso temos boas evidências de que às vezes ver pode aumentar a tendência das pessoas para praticar oral. O erotismo pode ter efeitos positivos e negativos, trata-se de se identificar para quem e quando. Exato. O campo está repleto de equívocos e preconceitos que não são apoiados pelos dados, diz ela. Muito importante essa fala dela aqui, tá? E aí... Não, vai lá na parte da tolerância e da impotência, porque é uma coisa que a Ingrid Apesar das fala, preocupações que a pornografia possa diminuir a libido e levar à impotência devido à tolerância e dessensibilização, uma pesquisa publicada em 2015 mostra que preocupações são infundadas. Da mesma forma, é aceito como verdade que as taxas de visualização aumentaram dramaticamente com a ascensão da internet. Isso aqui é óbvio, né? Mas, na verdade, as estatísticas indicam que o número geral de pessoas que veem não mudou desde a introdução do videocassete. As mesmas pessoas que vinham antes continuam vendo agora. O mesmo número de pessoas. Ela concorda com quase todos os pesquisadores sexuais que a patifaria pode ser perigosa para alguns homens porque pode reforçar crenças e mitos misóginos pré-existentes. Reforça é pré-existente. O dano mais bem replicado e preocupante é reforçar os mitos de em homens que já acreditam neles. Diz Prause, tanto que se você sair com uma mulher, ela já lhe deve sexo, aquela ideia de que a mulher te deve sexo, ou que as mulheres desejam secretamente ser coagidas a fazer. As pessoas que já têm essas ideias e começam a assistir conteúdos violentos começarão a acreditar mais fortemente nesses mitos com o tempo. E isso está definitivamente associado à agressão. A patifaria baunilha comum não tende a reforçar atitudes perigosas, mas a violenta certamente pode. Que foi por isso que eu disse que eu não gosto de filmes tipo as paródias que eles fazem. Por isso que eu não queria ver aquela paródia da Buffy, porque eu sei que eles fazem isso. Mas ali é bem de boas. Não, é que eu não gosto de ver... Sempre parece que a mulher tá sendo obrigada a fazer sexo oral. Sempre parece que ela tá, sabe, tipo... sempre toda babada, sempre parece forçado, parece que ela tá, tipo... Sabe? Eu não gosto disso. E isso tem em todas essas paródias. Assim, sim, sabe? entendi. Tem alguns que a gente via juntos que eram legais, sabe? Uma coisa mais relax, chill, interessante, assim. É que eu acho assim, quando não é uma coisa produzida em larga escala por uma indústria, por um estúdio, parece, tipo, só quando uma quando é um casal que faz e grava, eu acho muito mais legal do que assistir uma coisa artificial pré-produzida no estúdio. Com certeza, absoluta. Porque daí por mais que tu não consiga ver os detalhes, pelo menos tu sabe que eles dois estão gostando do que estão fazendo. Sim. Amateur sempre, então, né, gente? Já sabem.
Tá muito difícil eu falar disso aqui sem falar muita coisa. Vi o vídeo sobre Deus testando a fé de Jó, muito bom, né? Aquilo ali foi engraçado. Obrigado, Vermelho Comunista, pelas 4 rosas. Obrigado, Rafael Crosselli, pelas rosas. Thank you very much. Mas vamos lá, porque agora nós vamos pro tiro de misericórdia. No Psychology Today, o PhD David J. Lay escreveu um artigo chamado A Ciência Parou de Acreditar no Vício em Patifaria. Você deveria também. Então, o que ele aborda nesse artigo? Tá? Ele é um pouco longo, ele tem bastante citações interessantes, ele cita aquele estúdio da Universidade de Los Angeles, ele cita que não está incluso nos dados, não está estúdio no manual de doenças mentais, mas o que ele leva, o que eles chegaram à conclusão depois de um estudo que eles fizeram com 7 mil participantes em... 15 estudos diferentes realizados por pesquisadores variados, abrangendo quase 7 mil participantes. Que o problema é consistentemente o melhor preditor de crença de alguém está enfrentando problemas ou desregulamentação relacionados à patifaria, e comparações de efeitos agregados revelam que é consistentemente um preditor muito melhor do que o próprio uso da pornografia. O que isso quer dizer? O problema não é a pessoa utilizar a patifaria. O problema é a pessoa ter uma moral controlada pela religião que faz ela achar errado consumir a patifaria. E isso faz com que ela tenha problemas com a patifaria. Por quê? Porque é uma fixação. É uma fixação. Entende? Uma fixação. Quando tu vai no teu culto toda semana, e toda semana o pastor te diz, tu não pode assistir patifaria, é do demônio. Tu não pode, tu não pode, tu não pode, tu não pode. A gente sabe isso, a gente sabe como isso funciona desde que quando tu vai lidar com criança. Tu não fala pra criança o que ela não pode fazer, porque ela vai querer fazer exatamente o que ela não pode fazer. E isso continua na vida adulta. Na verdade, os pesquisadores citam vários estudos que mostram que mesmo sentir que você luta para controlar o uso da patifaria não prevê, na verdade, mais uso de patifaria. Ou seja, tentar te controlar não quer dizer que tu vai usar mais. O que significa que as pessoas que relatam grande angústia em controlar o uso da patifaria não estão realmente usando mais patifaria. Eles apenas se sentem pior por estar ficando com vontade. É isso que acontece com as pessoas. O conflito moral sobre o uso acaba sendo ruim para você, mas isso não é por causa da patifaria. Em vez disso, níveis mais elevados de conflito moral sobre uso predizem níveis mais elevados de estresse, ansiedade, depressão e diminuição do bem-estar sexual, bem como lutas religiosas e espirituais. Num estudo realizado por Perry Whitehead, o uso de patifaria previu depressão durante um período de 6 anos, mas apenas em homens que desaprovam o uso de patifaria. Continuar a usar patifaria quando você acredita que ela é ruim é prejudicial. Acreditar que você é viciado e dizer a si mesmo que não consegue controlar prejudica o seu bem-estar. Não é a patifaria, é o conflito moral não resolvido e não examinado. Olha essa que paulada, hein? Na cara que paulada. Pastor. Isso aqui, ó, toma. Desculpa. Porque não são só os cristãos que fazem isso, entende? É os conservadores em geral. É todo mundo, Mesa. Não são só os conservadores em geral. Sim. Eu sempre achei a minha família muito liberal, mas a gente nunca falava sobre sexo na minha casa. Uhum. Por quê? Porque é um tabu geracional, é um tabu societal, é um tabu. Ninguém quer falar sobre isso. Gente nova, gente velha, gente ateia, gente cristã, homem, mulher, negro, branco, jovem, velho. É um tabu, é uma coisa errada, é uma coisa feia. É uma coisa que traz vergonha, que traz culpa, e que a gente não pode falar sobre isso. E isso, em última instância, causa todas as disfunções que a gente depois culpa outras coisas, como a patifaria, como papiar, sabe? Como fazer sexo oral, fazer sexo anal. Entendeu? Sim. Tome, é aquele cachorrinho do Tintim bebendo água e dizendo tome. Pois é, até ali o Red Kid, eu não gosto de falar de sexo, mas sexo é uma coisa é a coisa mais normal da nossa vida. É. Entendeu? E a gente cria esse mito, assim, retumbante em cima de uma coisa que faz parte da nossa natureza humana, que é uma coisa que todos os animais que têm 2 gêneros ou 2 sexos fazem, entende? A gente não devia ter vergonha de fazer, a gente não devia ter vergonha de falar, a gente não deveria achar errado fazer ou falar. Entende? Porque é normal, é tão normal quanto ir no banheiro fazer cocô,
É. Entendeu? Quanto almoçar, quanto dormir. É uma necessidade fisiológica. Entendeu? Então, tipo, E é uma coisa que é bom lembrar, tá? Quando se fala da hipersexualização nas pessoas, e a gente estava falando antes de condições pré-existentes, o que leva muitas vezes à hipersexualização não é tu consumir. É traumas que tu tem no teu passado, repressão sexual, que é isso que a gente tá vendo agora, e até mesmo desequilíbrio hormonal com alta produção de testosterona pode te levar a ter uma hipersexualização que não tem nada a ver. E aí o que acontece? A pessoa se sente tentada a consumir mais porque ela tá hipersexualizada por conta dessas questões pré-existentes nela. E aí acaba que a pessoa acaba realmente consumindo mais. Mas aqui ele fala uma coisa muito interessante, tá? Acrescentarei algo aos argumentos apresentados pelos autores, tendo demonstrado que o conflito é o conflito moral e a autoidentidade do viciado em patifaria que é prejudicial, cabe a nós confrontar o uso social, midiático e clínico deste conceito. Causa e perpetua danos ao concentrar a atenção na patifaria e não na verdadeira causa do conflito, o conflito moral sobre os desejos sexuais de alguém. Os médicos que continuam a promover a ideia do vício estão, tal como aqueles que promovem a hipnose de regressão etária ou terapia de memória recuperada, a praticar negligência médica. Sites e grupos de defesa que promovem e incentivam a identificação como viciados estão prejudicando seus seguidores e podem se tornar como vendedores ambulantes que promovem o tratamento naturopático. Aqueles grupos de cristãos que ficam dizendo que você consegue vencer a masturbação, esse tipo de coisa, isso aí não funciona, galera. Não funciona. 30 dias de NoFap. É. Aquele cara, vocês viram? Ele apareceu no Orochino, no Felipe Leme. É. Apesar de 30 dias grupos de médicos federais identificarem tais tratamentos como ineficazes e potencialmente prejudiciais, como tudo que a igreja oferece. Em última análise, todos devem ser responsabilizados pelas ações imprecisas, desatualizadas e exploradores. Mas ele falou uma outra parada que eu achei muito interessante aqui, tá? Tem mais alguns textos dele aqui. O que ele falou é o seguinte: o terapeuta, o psicólogo, quando ele vai tratar, ele não pode tratar fazendo com que a pessoa trate isso como um vício ou como ela trate isso como uma coisa errada. E sim tratar o problema moral que ela tem em relação a isso. Que ele acha que é mais eficaz tu tratar e fazer com que a pessoa se aceite e aceite que aquilo que ela tá fazendo não é ruim, não é imoral, não é feio, porque nessa é uma forma mais fácil de curar. E essa para mim foi a minha experiência empírica. Eu parei de me preocupar com isso, eu nunca mais tive problema com isso. Eu nunca me preocupei com isso, eu nunca tive problema com isso. Por que é sempre o jovem cristão, né? Voltei pra avisar que ganhei o processo que a Nicole moveu contra mim. Ainda vou levar uns dinheirinhos. Top, parabéns. Boa! Julia. Mas é isso, sabe, gente? Então, assim... são artigos muito bons, tá? Eu vou deixar eles na descrição do vídeo do YouTube para que vocês possam ler com calma. São artigos bem longos, tá? É em inglês, vocês podem botar para traduzir pelo Google Tradutor. Traduz muito bem, se vocês tiverem interesse. Tem 3 links muito bons aqui que eu separei. Eu acho que são links bem interessantes, bem completos e bem sérios. Porque tem muita bobagem escrita na internet. Eu tentei pesquisar em português isso aqui, eu não achei nada. Eu só achava site cristão ou o site da Folha repetindo notícia de site cristão. Folha de São Paulo, até a BBC repetindo coisa dos grupos cristãos que desenvolvem esses supostos estudos e mandam os releases e a galera só publica. Mas se tu procura em inglês, tem muito material atualizado, muito material de gente séria, muito material de gente que realmente está preocupada em descobrir isso, sabe? Então, assim, resumindo, o problema é a indústria, tá? Sempre vai ser a indústria. E a gente teria que, de alguma forma, facilitar com que esse assunto fosse melhor discutido para que as pessoas que trabalham nessa indústria possam... Mas para isso, primeiramente, a gente teria que discutir por que o sexo não é tratado como uma coisa normal e biológica, como todas as coisas normais e biológicas do nosso corpo. Tem uma... Porque pra gente começar a mudar a indústria da patifaria, a gente tem que mudar o jeito como a gente vê o sexo. E não vejo isso acontecendo, entende? Tão cedo não. Eu não vejo isso acontecendo nunca. Não, acho que eventualmente vai. A gente sempre tá dando um passinho à frente. Tá? Hoje em dia, eu acho que o OnlyFans também é uma forma de tu
querendo ou não um pouco, tu quebra o controle da indústria sobre as pessoas. Com certeza. Porque ali a pessoa pode, obviamente, nem todas vão ganhar, muitas delas vão ganhar pouco, mas elas têm a oportunidade de oferecer o produto sem um intermediário. O único intermediário é o site, né? Mas aí tu pode também fazer Instagram, pode fazer um monte de outras coisas que tu não precisa depender do OnlyFans em si também, né? Então, tem muita parada, assim, que, tipo, a gente precisa discutir. Mas a primeira coisa é parar de tratar a patifaria como se ela fosse um bicho de 7 cabeças e como se fosse prejudicial quando não é, tá? Não é. O problema não é consumir isso. O problema é a moral que a gente tem e como isso nos faz ficar escravos da nossa mente. Principalmente. Tem um filme do Michael Fassbender sobre isso, mas eu não lembro como é que é o nome agora. Mas é muito bom o filme. Ah, e como é que é aquele que aparece o pinto dele pela primeira vez? Que todo mundo Isso. viu Shame. Shame. Inclusive, o nome é Shame. Muito Vergonha. bom. Muito bom Não esse sei, filme. não me lembro em português como é que é. Porque ele é um vergonha, viciado em mas é sexo, shame. né? Mas daí não é sobre masturbação e tal, nem pornografia. É só sobre sexo mesmo. Nós estamos rumo à morte dos velhos que ditam regras. É demorado, mas os conservadores morrem todo dia, é verdade. Ai, sei lá, tem tanta gente conservadora e tosca que é nova. Sempre vai ter, mas aos poucos Meu vai Deus diminuir. do céu. Agora, o que eu tô vendo... Eu não quero falar sobre isso. Eu tava pensando agora, mas é muito longo. Eu quero ver um vídeo pra reagir, porque eu não quero mais Ele pensar. ganhou o apelido de Michael Fassbender.